Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, antes de eu iniciar aqui na tribuna o pronunciamento que faço hoje, quero aqui reiterar o convite para todos os deputados, deputadas, todos aqueles que nos veem e nos ouvem para a audiência pública que faremos amanhã, assinada por 18 deputados, sobre o projeto de lei 219, que, fatiado, se transformou em 6 projetos diferentes, e que amanhã, professor Tecido, nós estaremos a partir das 9 horas aqui no plenarinho da Assembleia. Mas, obviamente, que o que me traz a essa tribuna é o que ocorre nesse momento no Senado Federal, onde a presidente Dilma vai ao Senado fazer a sua defesa e o fez lendo, primeiro, uma carta durante 30 minutos e respondendo a todos os senadores e senadoras os questionamentos que estão sendo feitos. E, obviamente, que nós, independente da posição que tenhamos, sabemos que o que se busca é derrubar a presidente Dilma, mas o que se obterá é derrubar a democracia. Nós não podemos concordar, seja pelo motivo que for, pelas razões que forem, que atos ilegais, com qualquer justificativa, atos ilegais possam ser avocados para se fazer aquilo que está sendo feito hoje. Todos os argumentos utilizados foram rebatidos. Inclusive, surpreendentemente, o próprio ex-presidente da Câmara Federal, senhor Eduardo Cunha, vem e diz que não há nenhum motivo para fazer a cassação da presidente Dilma. Pena que só viu isso agora, quando também o seu pescoço está na corda. Pena que o presidente da Câmara Federal deixe, de uma forma absolutamente oportunista, para fazer o julgamento do senhor Cunha, quando houver encerrado o processo da presidente Dilma e no primeiro dia útil após a semana de 7 de setembro. Pena que os senadores sejam, na verdade, não representantes do povo, no sentido da palavra, mas representantes de grupos que procuram fazer daquele espaço e com aquele mandato fazer com que nós tenhamos um golpe na democracia do Brasil. Não há como dizer que o interino Temer tem legitimidade. Não tem. Tanto não tem que não consegue sequer vir fazer esse debate publicamente. O que nós estamos vendo na manhã de hoje, na tarde de hoje, e veremos certamente aí no dia de amanhã, e nos dias, talvez no dia posterior, é algo que irá, e não somos nós do Partido dos Trabalhadores que estamos dizendo isso, mas todos os analistas políticos de vários partidos, no Brasil e fora dele, irá marcar profundamente a história do nosso país. Se os argumentos utilizados para se caçar a presidente Dilma forem levados ao pé da letra, o próximo aqui no Paraná será o governador Carlos Alberto. Porque muito mais grave do que aquilo que acusa o presidente Dilma de ter feito, fez o governador Carlos Alberto. Entretanto, nós sabemos que a justiça não vale para todos. Ela vale, muitas vezes, para alguns. Muito mais o julgamento político que vale para alguns do que vale para todos. E é por isso, senhores deputados, senhoras deputadas, que nós assistimos hoje a algo que talvez para alguns seja corriqueiro, talvez para alguns seja até num próximo momento seja alívio, mas para o país e para as gerações futuras será de um peso imenso. Não é possível que as pessoas continuem achando e não vendo e se recusando a dialogar com o que ocorre no Brasil hoje. Eu ouvi alguns dos questionamentos, senhor presidente, feitos especialmente pelo PSDB. São patéticos. São patéticos. Não se sustentariam em lugar nenhum, mas se sustentam porque nós sabemos que o desfecho já está feito. Aquilo que dizia Ulisses Guimarães: o discurso muda opinião, mas não muda voto. Infelizmente, a maioria dos senadores entendeu que o caminho mais curto para chegar ao poder é o golpe. E esse golpe está sendo feito. E será feito. E depois as gerações futuras, inclusive essa que nos acompanha hoje aqui, pagarão o preço. E o preço maior será a descrença na democracia. Não pensemos nós que será a nossa geração que já enfrentou o golpe de 1964, o golpe militar, que irá ter o grande prejuízo. Não será. Não serão os senhores e as senhoras, na maioria aqui nesse plenário, que sofrerão as consequências.
serão os seus filhos e os seus netos. Não se desfaz o tecido da democracia sem consequências dramáticas. Consequências que com o golpe de 64 nós estamos vivendo até hoje e com o golpe de 2016 viverão as futuras gerações por muito tempo ainda. Não é possível, como disse inclusive e também de uma forma surpreendente a senadora Cátia Abreu, que quando nomeada teve, inclusive da nossa parte, todos os questionamentos, por ser ela uma pessoa ligada ao agronegócio e ao latifúndio. Todos os questionamentos. Estava no DEM. O presidente Dilma a nomeou como ministra. Foi depois para o PMDB. E no PMDB hoje fez o papel que era esperado por todos aqueles que, apoiando ou não Michel Temer, entenderam que deveriam apoiar a aliança nas eleições de 2014 e ganharam as eleições com esta aliança. Não é possível ignorar, como disse hoje a senadora Cátia Abreu, que fatos que estão sendo julgados agora, como o Plano Safra, colocado como um dos motivos, vem desde o governo Collor, sem questionamento. Que fatos como as tais pedaladas fiscais, que o próprio Ministério Público Federal diz que não é crime, vem sendo realizado por governos anteriores e por governos estaduais e municipais. Não é crível que aqui no estado do Paraná, o governador Carlos Alberto, que alterou o orçamento que já havia sido aprovado nessa casa, possa se sentir com o PSDB imune a esse tipo de questionamento. Mas nós sabemos que ele não será feito. Não será feito nesta casa, não será feito no Tribunal de Contas, não será feito no Judiciário. Afinal, o governo é do PSDB. Essas coisas precisam ficar claras. Não é a presidente Dilma que perde o mandato. Não é. A presidente Dilma é apenas uma pessoa que temporariamente exerceria o seu mandato de 4 anos, reeleita posteriormente para mais 4. É apenas uma pessoa. Como seríamos nós se estivéssemos naquela condição? Apenas mais uma pessoa. A diferença é que o que ocorre em Brasília hoje marca profundamente os costumes, deputado Lupion, da vida brasileira. Vossa Excelência, há um tempo atrás, fez aqui, há 2 anos atrás, alusão ao que ocorreu com seu avô em 1964, depois 66 na sequência. Infelizmente, a história caminha novamente para situações muito semelhantes a essa. Alguns batem palmas, talvez se arrependam à frente. Alguns, inclusive aqui no Paraná, ficam felizes. Em Curitiba, se sentem quase aliviados e dizem loas à República de Curitiba. Hoje, uma entrevista, uma rádio, me perguntaram a respeito da República de Curitiba. E perguntei, professor Tercílio, para as 6 pessoas que estavam conosco participando daquele momento: quantos daqui são de Curitiba? Apenas um. Apenas um. Os outros 5, eu inclusive, porque sou de União da Vitória, não éramos de Curitiba. Seríamos, portanto, expulsos da República fundada, cantada em verso e prosa, como República de Curitiba. Como seriam centenas de milhares e talvez milhões de curitibanos e de pessoas que moram na região metropolitana, mas que aqui produzem, aqui fazem com que essa cidade se desenvolva. É este raciocínio tacanho, é esse raciocínio, deputado Bacri, atrasado, que não vê na contribuição de outros aquilo que pode ser feito, que fez com que nós chegássemos até aqui. Um raciocínio xenófobo, um raciocínio excludente, um raciocínio onde muitas vezes era utilizado, inclusive, o termo nordestino, o termo negro, o termo pobre, como se fossem eles, por si próprios, uma impropriedade. E não o são. Mas as pessoas gostam de se proteger nas suas ansiedades e, às vezes, na sua hipocrisia. Quando vejo que a cidade de Curitiba tem 4,5 bilhões
4,5 bilhões de IPTU não recolhido por inadimplentes, eu me pergunto, quantas dessas pessoas batem panelas e vão às ruas contra a corrupção? Quantas dessas pessoas estão aliviadas hoje por acharem que a presidente Dilma será definitivamente varrida, como querem alguns, da vida pública? Quantas dessas pessoas que sequer uma nota emitem ou vão nas passeatas no domingo para serem, na segunda-feira, denunciadas, como foi o caso do senhor Luiz Abiantu, por corrupção, quantos deles estarão felizes na noite de amanhã? A República de Curitiba é uma farsa. A República de Curitiba é um pequeno grupo de pessoas que não conseguem ver a cidade como um todo, que não conseguem ver o país como um todo. E baseado nisso é que eu venho a essa tribuna. Eu não quero repúblicas do Sul, é o meu país, de Curitiba, de São Paulo, de Minas, do Nordeste. Eu quero um país como um todo. Eu quero um país onde todas as pessoas possam se exprimir e dizer o que pensam, deputado Pérez, sem que sejam, em algum momento, condenadas por isso. É este o sentimento que nós trazemos, de tristeza. É uma pena que Michel Temer desonre a tradição de Ulisses Guimarães. É uma pena que Cristóvão Buarque, que foi, inclusive, senador do PT, se renda àquilo que alguns chamam de opinião pública, e que não é opinião pública, é opinião publicada. É opinião publicada pelos grandes jornais, pelas grandes redes de televisão. Não é opinião pública, porque a opinião pública talvez seja aquela que esteja nas ruas quando souberem das medidas que já estão sendo tomadas, mas que serão aprofundadas caso haja, de fato, o governo golpista do senhor Michel Temer. O aumento da idade para aposentadoria, a desconstrução dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, o processo de flexibilização que já foi feito com um cheque especial de 170 bilhões de reais, o recorrente desemprego e a perspectiva, segundo o senhor Meirelles, que tenhamos chegar a 12% de desempregados para que o país estabilize. Estabilize para quem? Estabilize para aqueles que querem uma empregada doméstica, levantando às 5 horas da manhã e indo dormir à meia-noite sem direito nenhum. Estabilize para aqueles que acham que o salário mínimo é muito alto e por isso não podem pagar, mas que querem ter o máximo possível de mão de obra, porque é ela que constrói a riqueza do nosso país. Estabilizem, talvez, para aqueles que de madrugada levantam para fazer tudo aquilo que os defensores da estabilidade não fazem, para fazer todo o trabalho que os defensores da estabilidade não são capazes de olhar e de reconhecer. Por isso, senhores deputados, senhoras deputadas, nós que fazemos política, independente do partido que estejamos, independente da coloração partidária que estejamos, PSDB, PT, no DEM, no PMDB, no PSD, no PROS, no PPS, nos 30 e tantos partidos que existem no nosso país. Independente disso, hoje é um dia que todos nós seremos derrotados. Todos nós seremos derrotados. Não há vitória possível na fraude. Não há vitória possível quando se faz um movimento, deputado Rasca, e tenta de todas as formas que são imagináveis desconstruir o governo e não consegue. Tá bonita a propaganda, hein? E aí você apela para o mesmo judiciário, que agora diz que a República de Curitiba não poderia ter vazado sobre o Toffoli, mas pôde vazar sobre a presidente Dilma. Que a República de Curitiba não poderia ter falado do Serra, mas pôde falar sobre o Lula. Que a República de Curitiba, que tantos gostam, não poderia em nenhum momento ter falado, sequer, aliás, ter dito onde estava para depor a senhora Márcia, do senhor Cunha, mas que poderia, antes mesmo de chegarem à casa do presidente Lula, poderia colocar a imprensa na porta. Esta república eu não reconheço. Esta república não existe, a não ser na cabeça dos golpistas. E contra ela, nós vamos nos colocar. E contra eles, também vamos nos colocar. Porque é o mínimo, senhor presidente, que eu, como deputado há 14 anos, como vereador durante 8 anos na cidade, como uma pessoa que devo muito para Curitiba, porque veio de União da Vitória para cá, é o mínimo que eu posso fazer, é dizer do meu constrangimento,
da minha resistência, para dizer para os meus filhos, para os meus netos, para as crianças que estão aqui, nós não nos entregamos, nós não nos dobramos, nós não nos vendemos. Por isso nós resistimos. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.